10 minutos com ele, Marcelo Amil. Brasil! (19h) em Manaus, 20h em Brasília. Muito boa noite para quem tá ouvindo a gente ao vivo aqui no www.webradioapp.com, para quem tá ouvindo ao vivo no TikTok também, o Agenor Bueno, o Antônio Xavier, para quem tá assistindo depois a live no YouTube e para quem tá ouvindo no Spotify, em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Está começando agora na Web Rádio App. Hoje é dia 7 de julho, é o 188º dia do ano. Faltam 177 dias para o ano acabar. Graças a Deus, não vejo mais a hora. Hoje é dia do voluntariado social. Parabéns para todo mundo que faz voluntariado, tá? Acho uma coisa importante, acho válido. Hoje é dia do ingresso da mulher na Marinha. Parabéns, então, a todas as marinheiras, né? As mulheres que optam pela carreira militar, que são vocacionadas e que seguem. Eu tenho até uma história engraçada com uma militar, cara. Que um dia eu conto aqui. Uma pintazinha desse tamanho e tal, que era tenente. Um dia eu conto. Vamos lá. Hoje é dia também estadual do funk em São Paulo. E no Rio de Janeiro é dia do Zé Pilintra, uma entidade religiosa de matriz africana. Parabéns a todos os que comemoram estas datas. Hoje também, 7 de julho, aniversário de Ringo Starr, ele mesmo, o cara dos Beatles lá, se não me engano era baterista. Não me condenem, eu não sou muito fã de Beatles, mas aniversário do Ringo Starr. E o dia do nascimento também de Elô Pinheiro. Mas Marcelo, quem diabos é Elô Pinheiro? Elô Pinheiro é simplesmente Cícero Carlos, a garota de Ipanema, a mulher que inspirou Tom Jobim a escrever A Garota de Ipanema, nasceu no dia 7 de julho. Então, parabéns para ela pelo seu valor histórico. Marcelo Amil. E como vocês perceberam, né, de fatos relevantes não aconteceu nada hoje, não tinha nada para falar, então nada a comentar. Vamos fazer então nosso giro de notícias aqui no Bloco Nacional, saber o que os portais progressistas do Brasil estão falando. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do perfil político AM, portal parceiro da Web Rádio App. Lula rebate a defesa que Trump fez de Bolsonaro. Abre aspas, não aceitamos tutela. O presidente brasileiro afirma que democracia é assunto interno e rejeita interferências externas. Está corretíssimo. Ressalta a soberania do país e independência das instituições, destacando que ninguém está acima da lei, em resposta a apoio de Trump a Bolsonaro. Manchete da Carta Capital, também o Trump. Trump sai em defesa de Bolsonaro e diz que acompanhará processos no Brasil. Abre aspas para o Trump, ele não é culpado de nada. Meu ovo. O presidente dos Estados Unidos critica ações judiciais contra ex-presidente brasileiro, chamando-as de perseguição. Lula responde enfatizando soberania nacional e independência das instituições, rejeitando interferências externas. Manchete do portal Brasil de Fato. A gente não quer mais um mundo tutelado, diz Lula no encerramento da 17ª cúpula do BRICS. Durante o evento no Rio de Janeiro, o presidente brasileiro critica interferências externas, defendendo soberania e instituições independentes. Declaração ocorre após Trump apoiar Bolsonaro e ameaçar países do BRIC com tarifas. Manchete do Brasil 247. BRICS está defendendo a vida e a saúde. Não vejo nada de anti-americano, diz Padilha sobre ameaças de Trump. Ministro afirma que bloco econômico busca promover bem-estar global, não confrontar os Estados Unidos. Resposta vem após Trump ameaçar taxar países do BRIC e defender Bolsonaro contra processos judiciais. E finalizando nosso giro de notícias aqui, manchete do portal ICL Notícias. Trump ameaça a STF. O presidente dos Estados Unidos critica o Supremo Tribunal Federal e defende o Bolsonaro alegando perseguição. Declarações geram reações no Brasil, com autoridades reafirmando soberania e independência judicial. E aí a gente já entra no tema do programa de hoje. Trump salva Bolsonaro da prisão? A verdade choca.
E por que que ela choca, minha galerinha? Porque, em resumo, já adiantando, dando spoiler da pauta aqui, não tem nada fático que o Trump possa fazer para salvar o Bolsonaro da prisão. Eu listei aqui 6 aspectos para a gente discutir, comentar um pouco e para que você possa tirar também as suas próprias conclusões. Vamos lá. Interferência jurídica direta. O Trump pode fazer alguma interferência jurídica direta? Não, ele não pode, porque o Brasil é um Estado soberano. E vamos pensar um pouco, tem 2 ações, a primeira já foi arquivada, a segunda está correndo, da Trump Media nos Estados Unidos, contra uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em aspecto jurídico, a decisão já é por si uma aberração. Porque vamos lá, você é de outro país, você quer processar uma decisão, você quer discutir uma decisão, por algum motivo você quer discutir uma decisão que foi tomada num outro país. Você vai acionar aquele Estado soberano pela decisão proferida, não o juiz que proferiu a decisão. Então isso já é um absurdo jurídico. Mas ok, são 2 ações já da Trump Media, teve a primeira que foi pro saco e tem essa segunda agora que está tramitando, que também, se seguirem o mínimo de lei de direito internacional lá, né, também vai ser arquivada. Mas se o Trump tivesse poder para interferir diretamente no judiciário brasileiro, ele tinha feito. Ele não tinha acionado o judiciário lá nos Estados Unidos para processar numa ação ridícula o Alexandre de Moraes. Se os Estados Unidos tivessem esse poder para uma interferência jurídica direta no Brasil, o Elon Musk não tinha pago 22 milhões de reais de dívida, de dinheiro de multas contra o X, de recursos que foram bloqueados da empresa dele nos Estados Unidos, se não me engano foi a Starlink, né, que é quem tem negócios aqui, e ele tinha simplesmente tomado decisões direto. Ou seja, eles não fizeram porque eles não podem. Não é possível qualquer interferência jurídica direta dos Estados Unidos no Brasil ou em solo brasileiro por qualquer outra questão. Um outro aspecto aqui, pressão diplomática. Sim, isso pode haver por parte do Trump, pressão diplomática. Agora, será que a gente está falando aqui de uma pressão diplomática ao ponto de o Trump comprar uma briga internacional para defender o marginal do Bolsonaro? Eu acho muito difícil e não sou o único que pensa isso. Vocês podem procurar aí no Twitter, na internet, várias pessoas, vários analistas também já mencionaram que o Trump ele tem problemas internos, ele está enfrentando um problema de popularidade grave. A tendência é que os problemas dele piorem, ele está nessa briga aí com o Elon Musk, que até que ponto é verdade a gente não sabe, mas algo está acontecendo. E comprar uma briga diplomática com o Brasil por causa do Bolsonaro, acho difícil, acho improvável. Ele pode fazer pressão? Até pode. Pode fazer o que ele fez hoje, dar declarações, falar as besteiras que ele falou, mas isso tem um limite e esse limite ele é bem curto, bem pequeno. Um outro ponto, ele pode conceder asilo político ao Bolsonaro? Isso sim, ele pode. Pode conceder asilo político, pode declarar, inclusive, Bolsonaro, você está asilado, só que para usufruir do asilo político, primeiro o Bolsonaro tem que chegar aos Estados Unidos. De que forma ele pode chegar aos Estados Unidos atualmente? Ele tem 2 formas. Ele pode fugir, porque hoje ele está impedido de sair do Brasil, e eu não duvido, hein, galera? Eu me lembrei esses dias, guardadas as devidas proporções, óbvio, com todo respeito ao Zelaya, mas o que aconteceu em Honduras, se eu não me engano, foi em 2009, quando houve um golpe de Estado contra o presidente Manuel Zelaya, tomou-se o poder dele, um cara eleito, um cara progressista, e tomou-se o poder dele e ele desapareceu. Ele sumiu, tentaram sequestrá-lo, pegaram o cara dentro de casa de madrugada, militares armados, com arma apontada, botaram no avião, mandaram, se eu não me engano, para El Salvador. E aí tá, ele ficou lá. Depois de alguns dias, do nada, o cara apareceu em Tegucigalpa, a capital de Honduras, dentro da embaixada brasileira. Ou seja, foi um movimento assim de silêncio para provocar uma nova situação. Qual foi o desfecho disso? Ele não conseguiu retomar o poder, ele recebeu lá algo que é aí que eu ia falar agora, um salvo-conduto. O que é um salvo-conduto?
Quando você está abrigado em uma embaixada, óbvio, por conta do direito internacional, nenhum país vai invadir aquela embaixada para capturar alguém. Em medidas extremas, o que eles podem fazer? Que foi feito isso em Tegucigalpa com o Zelaya. Eles podem cortar o fornecimento de energia, eles podem cercar, eles colocaram carro de som, trios elétricos do lado da embaixada, tocando o hino de Honduras numa decibelagem gigantesca para gerar incômodo realmente. Ou seja, eles podem tomar medidas para que a pessoa que está escondida naquela embaixada saia de lá. Mas eles não podem entrar para tomar. Pelo menos até hoje não se fez. Seria uma interferência muito grave, uma violação muito grave de pactos internacionais. Pois bem, eles vão... essa é a segunda saída. Mas se a pessoa não sair de lá, o governo do país, no caso aqui, vamos falar do Brasil, Bolsonaro não conseguiu fugir. Repito, eu não ficaria surpreso se ele está agora calado, ele está recluso em casa, supostamente porque está se recuperando, porque está doente. Para mim é mentira, para mim ele já está construindo o cenário para pedir a prisão domiciliar quando sair a condenação dele, e ele será condenado em breve, é questão de tempo. Mas vamos supor, ele está lá escondido. Eu não ficaria surpreso se ele aparecesse amanhã em Buenos Aires e de lá num avião para os Estados Unidos. E aí sim, lá... se ele recebesse asilo político, só quem poderia revogar esse asilo político seria um outro presidente dos Estados Unidos no futuro, e não é algo que está previsto. Mas a outra possibilidade de o Trump chegar aos Estados, o Bolsonaro chegar aos Estados Unidos é essa. Saiu a ordem de prisão dele, ele se abriga numa embaixada, seja dos Estados Unidos, seja da Hungria, seja de qualquer país que seja. O país lhe concede asilo político e o governo brasileiro decide dar um salvo-conduto para ele. O que é um salvo-conduto? É uma ordem para que ele saia em segurança da embaixada, vá de lá da embaixada direto para um aeroporto, entre no avião e vá para o país que está lhe dando asilo. Essas são as duas únicas possibilidades: ou fugir ou receber um salvo-conduto uma vez condenado. Para além disso, não tem muito o que o Trump fazer. Outra coisa que se especulou aqui também, que eu achei surreal e improvável, na verdade, mas se especulou e eu preciso comentar aqui também. Especulou-se a possibilidade de o Trump nomear o Bolsonaro embaixador dos Estados Unidos, o que o colocaria num status de proteção pelo direito internacional, e sim, isso poderia livrá-lo. Mas é improvável. Primeiro, porque antes de ele se tornar embaixador, ele teria que receber a cidadania americana. E ele não cumpre uma série de requisitos, como, por exemplo, inglês fluente, residência comprovada por, no mínimo, 3 ou 5 anos ininterruptos, dependendo do visto que ele for requerer, dependendo da cidadania, do processo de cidadania. Os caras fazem até uma prova de conhecimento de história americana, de simbolismo e tal. É burocrático. Então, isso que foi ventilado em portais de extrema esquerda, de extrema direita, de que o Trump nomearia o Bolsonaro como embaixador dos Estados Unidos, é improvável, fora de questão, sem chance. O apoio mais provável e plausível e que já está acontecendo é o apoio político e retórico, mas ele não está acontecendo, Geraldo Soares, da forma que o bolsonarismo gostaria, inclusive. Vamos lá, essa foi a segunda vez em todo o mandato do Trump em que ele falou o nome Bolsonaro. Ele falou o nome do Bolsonaro na posse, lá em maio, foi abril, sei lá, quando ele tomou posse, falou Bolsonaro é um grande amigo e tal, e agora ele fez essa declaração. Essa sim, incisiva, objetiva, defendendo, falando as besteiras dele lá. Mas foi só isso, até agora nada. Eu fiz um levantamento, eu até postei no Twitter, a primeira vez que os bolsonaristas falaram em sanções ao Alexandre de Moraes foi em janeiro de 2025. A gente já está em julho de 2025 e nenhuma sanção veio. E eu acho que nenhuma sanção virá a ver. O último ponto aqui que Trump pode talvez ajudar Bolsonaro é oferecer apoio, solidariedade, caso o Bolsonaro resolva fazer denúncias em fóruns internacionais, em organismos como a Corte Interamericana de Direitos Humanos,
a OCDE não, o Observatório Americano dos Direitos Humanos, existem alguns fóruns. Fóruns esses, que é importante mencionar, o presidente Lula, quando estava sequestrado pela Lava Jato, ele recorreu a todos esses fóruns. E recorreu porque ele tinha legitimidade naquilo em que ele estava pleiteando. O Lula nunca pediu anistia. O que o Lula pediu em todo o tempo e lutou com as ferramentas jurídicas e rejeitou prisão domiciliar, rejeitou tornozeleira, rejeitou asilo, decidiu ficar e enfrentar e foi para lá e ficou 500 dias sequestrado, viu o irmão morrer e lhe negarem o funeral, viu o neto morrer sem que ele pudesse se despedir adequadamente com o neto ainda em vida, mas o Lula nunca pediu anistia, ele pedia justiça e tardiamente, mas a recebeu. A gente tem 3 pontos aqui que eu entendo que são fundamentais para a gente interpretar e entender essa questão agora, os limites que o Trump tem para defender o Bolsonaro. Primeiro, a soberania brasileira. O STF e a PGR são instituições independentes do governo federal, do Poder Executivo, e todos eles são órgãos de Estado. Aqui os Estados Unidos e nenhum outro país do mundo, ninguém manda, todos eles rogam, na melhor de todas as hipóteses. O Robinho cometeu o crime na Itália, veio se esconder no Brasil. A Constituição brasileira diz que um brasileiro não pode ser deportado para cumprir pena. Ok, então o que o governo da Itália pediu? O que o Estado italiano rogou? Então tudo bem, Brasil, você tem suas normas constitucionais, nós não podemos fazer nada. Agora, está aqui o processo, está aqui a sentença, nós estamos lhe pedindo que ele cumpra essa sentença em solo brasileiro. E foi o que foi feito. Então é isso, por conta da nossa soberania, os Estados Unidos podem pedir qualquer coisa. Mandar, ninguém manda. Outro ponto interessante, os interesses do Trump. Embora ele e o Bolsonaro sejam tenham muitas afinidades ideológicas, há muitos analistas, principalmente estadunidenses, que dizem algo que eu já estou dizendo há muito tempo aqui. O Bolsonaro não vale a briga. O Trump não vai comprar uma briga com o Estado brasileiro, principalmente nesse momento, e vocês vão ver quando a gente fizer o giro de notícias internacional aqui, em que o mundo inteiro está falando dos BRICS. A economia mundial está mudando. A geopolítica mundial está numa mudança vertiginosa. Trump sabe disso e confrontar abertamente uma das 10 nações mais ricas do mundo, que é o Brasil, um dos 10 maiores mercados consumidores do mundo, que é o Brasil, alguém com possibilidade de clara liderança regional. O Brasil exerce essa liderança regional há anos. Confrontar isso por causa do Bolsonaro não parece inteligente. Se o Trump vai ter o mínimo de bom senso, a ver. E a gente tem um outro ponto aqui que é o contraste com os Estados Unidos. O Trump fez a mesma coisa que o Bolsonaro lá. Trump tentou dar um golpe de Estado, Trump insuflou para que atacassem os poderes, só que aí a gente, quando vier e falar, porque o Brasil isso, batam nisso para acabar com essa síndrome de vira-lata. Sim, nós temos problemas no Brasil, temos muito, mas nós temos também muita coisa boa. E uma delas é o arcabouço jurídico brasileiro, é o nosso sistema de direito que permitiu que nós baníssemos do processo político, do processo eleitoral, alguém que tentou dar um golpe de Estado e que baníssemos com celeridade. E mais ainda, o nosso sistema de justiça, diferente do sistema de justiça dos Estados Unidos, ele está funcionando adequadamente para proteger a democracia e para evitar que usurpadores do poder tentem voltar ao poder. Ou seja, para resumir agora aqui, o que o Bolsonaro pode fazer, o que o Trump pode fazer para ajudar o Bolsonaro? Quase nada. Deixa eu mandar um abraço para quem está acompanhando a gente aqui: Valéria Lima, Raimundo Nonato, Carlos Alberto, Antônio Fernando, Ana Tiana, Reinaldo Vale, João Severino, Genivaldo Silva, Ricardo Santos, Bozo, tomara que seja o Bozo do bem, né? Eziauro Santos. Cadê o comentário da Valéria aqui? O Trump teria que ser muito mais burro que o Bolsonaro
para dar esse cargo para ele. Concordo, Valéria, e não acho que iria acontecer, né? Galera, então, como eu falei aqui, ó, o BRICS é uma ferramenta fundamental no mundo, tá tendo uma relevância gigantesca. Então vamos ver aqui as notícias do Giro de Notícias Internacional e vocês vão ver que a grande maioria dos países aqui está falando do BRICS. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do Xinhua.com, o site da República Popular da China que fornece notícias para o mundo inteiro. Cúpula do BRICS no Rio de Janeiro fortalece multilateralismo e busca a ordem global mais justa. Encontro no Brasil promove cooperação entre nações emergentes, defendendo reformas em instituições globais e uma governança inclusiva. Líderes criticam protecionismo e buscam soluções para desafios econômicos e climáticos. Manchete do portal A Nación na Argentina, aqui uma notícia interna deles. As imagens que mostram como chegou ao país o voo privado de Miami e desmentem o relato. Fotos revelam chegada de avião privado ao Brasil, contradizendo narrativa de operação secreta. Autoridades confirmam o voo regular, refutando especulações sobre transporte de figuras políticas. Manchete do Diário de Notícias aqui, portal português, lá da Guiana brasileira, né? Senxi, cimeira dos BRICS, reunião dos BRICS, termina com promessa de reforço do multilateralismo e ameaças de tarifas de Trump. Reunião no Rio sem líderes da China e Rússia reafirma compromisso com cooperação global e critica o unilateralismo. Estados Unidos ameaçam impor taxas de 10% a países do bloco, gerando tensões. E a manchete da Grama, portal cubano, o compromisso do BRICS em construir uma ordem internacional mais justa e inclusiva é muito inspirador. E é mesmo, né? Cúpula no Rio destaca o papel do bloco na promoção de governança equitativa e combate a desigualdades globais. Líderes reforçam a necessidade de reformas em organismos internacionais. É isso, o mundo todo falando do BRICS, né? E agora vamos falar também, agora chegou o momento dedo na goela, né? Aquele momento ruim, escroto, em que a gente fala de algo que não gostaria, mas que existe. Então vamos lá, chama a vinheta. Cara, cuidado aí! Olha a noite aí! Por favor! Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Marcel Van Hatten. Marcel Van Hatten é gaúcho, jornalista e filiado ao Partido Novo. Graduado em Relações Internacionais, mestre em Ciência Política e Jornalismo. Deputado federal pelo Rio Grande do Sul, conhecido por posições fascistas. Marcel Van Hatten coleciona controvérsias que mancham sua imagem, que nunca foi boa, por sinal. Em 2007, envolveu-se em um atropelamento fatal na BR-116, com a vítima em coma por 7 meses. O caso prescreveu, com o Marcel Van Hatten escapando da punição. Em 2014, ele atacou a Maria do Rosário em campanha, acusando-a de defender bandidos. Em 2024, foi indiciado por calúnia e injúria ao chamar um delegado da PF de bandido e desafiar o STF, recusando o depoimento. Suas ações refletem impulsividade e desrespeito, alimentando críticas por posturas agressivas e antiéticas incompatíveis com o que se espera de um representante público. Ou seja, Marcel Van Hatten é uma pessoa nefasta. Depois do dedo na goela aqui, né, para purificar, a gente tem que falar de coisa boa, de coisa interessante, de coisa legal, pra gente terminar o programa pra ficar alegre, feliz, sem esse entojo que é essa turminha fascista, né? Então vamos lá, chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. Luz do Povo garante energia gratuita para milhões de brasileiros e alivia o orçamento familiar. A nova tarifa social de energia elétrica, parte do programa Luz do Povo, está beneficiando 60 milhões de brasileiros com isenção total nas contas de luz para os primeiros 80 kW consumidos.
A medida, em vigor desde o último sábado, atende famílias de baixa renda cadastradas no CadÚnico e pessoas com deficiência que recebem o BPC sem necessidade de um novo cadastro. Com isso, 4,5 milhões de famílias terão energia totalmente gratuita, enquanto outras 17,1 milhões terão um desconto significativo, promovendo inclusão e alívio financeiro. Além da gratuidade, o programa mantém benefícios para consumidores trifásicos e assegura direitos a indígenas e quilombolas. A iniciativa reforça o compromisso do governo federal em reduzir desigualdades, garantindo acesso à energia de forma justa e acessível, com regras claras e abrangentes. A tarifa social é um passo importante para melhorar a qualidade de vida de milhões, mostrando que o futuro é mais brilhante quando todos têm oportunidades iguais. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Antônio Batista Rocha, o Leandro Alves Cruz, Waltermir Correia, Nalu, Rai Pantoja, Paulo Henrique, Miguel Batista, José Augusto, Aparecido Antônio e mais um monte de gente que está acompanhando a gente aqui na Web Rádio APP. Gente, o programa chegando ao final, muito obrigado para quem me acompanhou ao vivo aqui. Assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura a Web Rádio APP, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like. Se você gostou do tema, copia o link, manda para alguém que você acha que também tinha que assistir. E você que acompanhou pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde e de segunda a sexta, 15 horas, tem eu, Marcelo Amil. Segunda a sexta, 19 horas, hein? Tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, amanhã 19 horas estamos de volta.